A graça e paz, irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor André e hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer esse vídeo com os irmãos. Nós estamos falando aqui do livro de João, então se você já assistiu o primeiro vídeo, você já sabe, fizemos uma introdução e agora nós vamos começar no capítulo 1. Se você não assistiu, corre lá, dá tempo ainda para você assistir. Estamos fazendo em vários vídeos, vários assuntos, capítulo por capítulo, para você também poder acompanhar. Para não ficar de forma cansativa, serão vídeos curtos baseados em assuntos, ok? E nesse vídeo nós vamos falar sobre o verbo se fez carne, ok? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Então, vem comigo. Bom, irmãos, então vamos na leitura. A Bíblia diz assim, João, capítulo 1, no verso 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, de nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? Então aqui nós lemos aqui até o versículo 5. Agora vamos dar uma analisada em todo o texto aqui do versículo 5, para a gente poder entender um pouquinho mais aquilo que João estava querendo dizer para nós. Bom, quando João escreve no princípio, quando ele inicia o texto assim, ele não está se referindo aqui que Cristo como Deus teve um princípio. Porque como Deus, ele não teve princípio. Isso ele está se referindo à criação, de Gênesis capítulo 1, verso 1. Então aqui ele diz assim, Gênesis capítulo 1 diz, No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui João está inferindo a Gênesis capítulo 1, não no princípio de Deus, mas sim no princípio da criação, o tempo da criação. E quando ele continua o texto dizendo, era o verbo, o Espírito Santo, por meio de João, descreve ali Jesus como o Logos eterno. O Logos eterno é a palavra de Deus. Então no versículo 3 de Gênesis, quando diz, e disse Deus, haja luz, então esse disse, que é o verbo, é referente a Jesus Cristo, que é a palavra. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. Então, João aqui ele quer descrever que Jesus é a palavra de Deus. Tá? E aqui ele continua dizendo assim, e o verbo estava com Deus. Aqui ele está falando que estava em relacionamento com Deus. Expressa aqui a ideia da Trindade. E ele continua dizendo, e o verbo era Deus. Quer dizer que ele não deixou de ser Deus durante a encarnação, no momento que ele está na Terra. Ele era e é e vai ser eternamente Deus. Ele era e é Deus da eternidade passada à eternidade futura. Deus é a palavra e a palavra ela não muda. A palavra é o que era, é o que é e é o que há de vir. Então, ou seja, a palavra única. Deus, ele não muda a sua palavra. Então é isso. Deus, Jesus, é a palavra de Deus. E no versículo 2 diz assim, e ele estava no princípio com Deus. E essa mesma pessoa estava na eternidade com Deus. Só há um Deus, mas manifesta em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Versículo 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. Refere-se então que cada elemento da criação, um por um, ao invés de todas as coisas consideradas na sua totalidade, é de forma detalhada. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E haja luz, e houve luz. E haja firmamento, e houve firmamento. E haja... Então tudo que foi feito, tudo que Deus fez foi baseado na sua palavra. E a Bíblia continua, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada, nenhuma sequer coisa foi feita independentemente da sua cooperação e vontade. Nada. Tudo foi feito baseado na palavra. E no versículo 4 ele continua, e nele estava a vida.
apresenta aqui Jesus, o Logos eterno, como a primeira causa. Aí ele continua, e a vida era a luz dos homens, e apenas ele é a fonte de luz da vida. E a pessoa que não conhece a Cristo está em trevas. E Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. No versículo 5, que continua assim, e a luz resplandece das trevas. Fala da encarnação de Cristo e da sua vinda a esta terra, né? Que Jesus ele nasce ali na terra, ali naquele momento, que a luz resplandece na terra, então nas trevas, né? Então as trevas é o mundo. E Jesus ele vem até o mundo para trazer a luz. Sua luz, por se originar na sua vida, dissipa as trevas. A Bíblia continua aqui que as trevas não a compreenderam. Deveria até ser traduzida assim, e as trevas não prevaleceram contra ele, né? Significa que, embora Satanás tivesse tentado com toda sua força, não conseguiu deter a luz. Hoje ela está brilhando por todo o mundo. E um dia que logo chegará, não haverá mais nada que possa apagar essa luz. A luz de Cristo, ela está resplandecendo neste mundo. Hoje eu fui alcançado. Eu também fui alcançado por essa luz. A minha vida, ela estava como descreve lá em Gênesis capítulo 1. A minha vida era sem forma, um vazio, mas um dia Deus disse, haja luz. E Jesus, ele me encontrou. Jesus, o Espírito Santo pairou sobre a minha vida, removendo todo o caos. Removendo todo o caos, toda a bagunça que o inimigo colocou, o Espírito Santo veio remover. E Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia, ele me alcançou. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês. E eu gostaria de continuar, né? Gostaria de continuar trazendo essa mensagem, ainda continuando agora, mas agora falando do testemunho de João Batista. Então, isso vai ficar no próximo vídeo, ok? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo.